Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso café literário. Hoje nós vamos conversar então sobre, eu vou dizer o título, que a gente quer já agradecer ao Gervásio, que nos sugeriu esse título, que é A Gênese de um Grande Escritor numa Casa do Bonfim. E óbvio que é o Moacir Scliar, né? Então nós vamos ter hoje o Gervásio, que é cineasta, professor, escritor, e o Idel Mondraque, que é psicanalista pela SPPA. Lembrando que isso é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre com a Livraria Saraiva. Bom, eu quero agradecer as pessoas que conseguiram chegar aqui, porque chegar hoje aqui foi uma façanha, né? Então, bom, mas a gente deu 10 minutos, vamos começar e vamos ver o que né? Estamos bem curiosos para saber como é que as coisas vão andar. Gervásio. Boa noite. Super legal estar aqui para discutir a vida e talvez um pouquinho da obra, ou a relação entre a vida e a obra de um cara que eu aprendi a admirar. Não era amigo íntimo dele, de jeito nenhum, mas com quem eu conversei algumas vezes, participando de alguns eventos literários, fazendo algumas viagens junto com ele. A gente pegou um voo muito turbulento entre Passo Fundo e Porto Alegre uma vez, a gente achou que ia morrer juntos. Mas que, enfim, não tínhamos uma proximidade tão grande assim. Mas após a morte do Moacir, que vocês sabem foi uma coisa muito inesperada, né? E ele era um sujeito que tinha uma vida bastante saudável, fazia questão de caminhar, de se cuidar, né? Não bebia, não fumava, né? E acaba morrendo muito cedo. A Judite, né, a viúva do Moacir, ela me chamou para fazer a exposição sobre o Moacir ano passado, se chamou Moacir Scliar, o Centauro do Bonfim, e a primeira coisa que eu perguntei para ela é por que ela tinha me chamado, já que eu não era assim tão íntimo. E ela disse que eu tinha tirado uma foto muito bonita do Moacir quando ele foi visitar o set do nosso primeiro longa-metragem em 35mm, chamado No Amor, que é um filme feito em 1982, eu acho, na Ladeira, na Rua da Ladeira, ali no centro. Nós filmamos um conto dele, chamado O Mistério dos Hippies Desaparecidos, de um livro de contos chamado Mistérios de Porto Alegre. E ele não só nos cedeu os direitos do conto para a gente adaptar, como foi nos visitar com o filho, com o Beto, no colo. Ele foi no set quando nós estávamos filmando. E eu era o fotógrafo, entre outras coisas, era o fotógrafo de cena do filme. E eu fotografei os dois. E aquelas coisas, a luz estava bonita, os dois estavam alegres, o ambiente era bacana, e aquela foto ficou realmente boa. Eu tirei duas. As duas interessantes, mas uma realmente muito boa. E eu mandei para a Judite quando o Moacir faleceu. E desde ali ela botou a foto na parede e aí me chamou. Então o que nos aproximou no final das contas foi essa foto, que é resultado da generosidade dele, né? de ser um autor já bastante conhecido. Ele já tinha lançado A Guerra do Bonfim, tinha lançado O Exército de um Homem Só, e tinha nos cedido o conto, nós cineastas ainda muito verdes, muito ainda, né, no começo da nossa carreira, muito jovens, e nos deu essa força. E é uma coisa que marcou muito a vida dele, né? Ele era um cara tremendamente generoso com os escritores jovens, e ele era um cara que gostava muito de falar com os seus leitores e falar com os estudantes nas escolas. Uma das coisas que a gente fez questão de colocar lá na nossa exposição foi essa possibilidade da interação das escolas, né, irem lá e verem e ter perguntas a respeito do Moacir, porque isso era muito importante. E ele tinha uma produção muito grande infanto-juvenil, que eu conheço pouco, inclusive. Conheço pouco. Mas, enfim, ele era um cara muito bacana. Mas, indo para o tema que eu sugeri aqui,
a origem de um grande escritor numa casa do Bonfim. A gente poderia até melhorar a origem de um grande escritor numa pequena casa do Bonfim, que ela era realmente muito pequena. Eu, à medida em que ia pesquisando a vida dele, e aí eu sugiro para vocês esse livrinho dele, quem gosta do Moacir Scliar, né, e quer compreender de onde ele veio, ele escreveu esse livrinho aqui, que se chama O Texto, vírgula, ou dois pontos, a vida. Parece meio truncado, né? O Texto ou a Vida, uma trajetória literária. E depois que eu li isso aqui, e a Judite que me alcançou isso aqui, quer conhecer o Moacir, ler isso aqui, eu disse, exposição para mim, conceitualmente, né, filosoficamente, ela está feita. Se eu seguir o que ele está me contando aqui, eu vou ter um retrato bem interessante, né, de por que ele é um escritor, por que ele é este escritor, né, judeu de Porto Alegre, que escreveu com esses temas, etc. E na exposição que a gente tentou, então, foi traduzir audiovisualmente ou ambientalmente, né, o que ele nos conta aqui. E o que me marcou muito foi exatamente a questão da origem, de o que faz uma pessoa ser um escritor, mas não de modo geral, ele, né, porque ele virou escritor. E aí eu separei alguns textos do livro, não só deste, mas principalmente deste, que para mim explicavam várias coisas importantes. Explicavam o que era o ambiente maior onde ele viveu, que é o Bonfim, que são os judeus emigrados e vindos, né, pelo menos a família dele, de uma terra muito conturbada, muito conflagrada. Eles saíram porque estavam sendo mortos dali e tiveram que achar um novo país. E esse novo país acabou sendo o Bonfim. Para eles, o Bonfim era um novo país. Então, esse ambiente maior. Até aí, nada demais. Mas a casa dele, na Fernandes Vieira, que ele descreve muito bem aqui, fisicamente, inclusive, é onde está, a gente pode encontrar a Gênese, né? Porque ele é o que ele é. E aí é uma combinação, obviamente, de várias coisas, né? Os pais. O pai dele, um sujeito virador, um sujeito que teve várias profissões, digamos assim, mas a mãe, uma professora primária que dava aula na escola Yiddish. E ela adorava livros. Então, só para dizer para vocês com as frases dele, né? De minha mãe adquiri o gosto pela leitura. Éramos pobres, não indigentes. Apesar disso, nunca me faltou dinheiro para livros. Minha mãe me levava à tradicional livraria do Globo e eu podia escolher à vontade. Desde pequeno estava lendo, de tudo, como até hoje. Monteiro Lobato era meu autor preferido. Mas eu também li O Tesouro da Juventude, uma enciclopédia infanto-juvenil em 18 volumes. Eu lia. Quando eu li isso aqui, eu disse, mas ele leu Monteiro Lobato. É o que eu li também. É os 12 Trabalhos de Hércules, é o Minotauro, enfim, a aritmética da Emília. Esse cara não está tão distante de mim. Ele é mais velho do que eu, 20 anos mais ou menos. Mas as nossas referências eram bastante parecidas. E tem um outro parágrafo aqui que complementa esse, que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte: minha mãe me introduziu à literatura tanto pelos livros que me comprava, como pelos outros, os que ela escondia de mim. Leituras proibidas, as obras de Érico Veríssimo, que eu admirava como autor de histórias infantis e que na provinciana Porto Alegre de então eram considerados moralmente reprováveis, porque falavam em sexo, claro. Minha mãe escondia esses livros no roupeiro, fechados à chave. Mas eu sabia onde ficava tal chave. E tão logo minha mãe saía, eu voava para o roupeiro e ficava lendo aquelas páginas. Foi uma dupla iniciação ao sexo e à literatura. Olha que mãe bacana, né? Ela escondia, porque obviamente, né? Mas estavam ali, né?
quão bem ele escondeu essa chave, eu não sei. Não era tão difícil assim. E eu também me identifiquei um pouco com isso, à medida que a minha família, que é uma família católica, ela teve, como, enfim, na década de 60, na década de 70, inevitavelmente aquela repressão católica básica, né, do sexo como pecado, não podia nem pensar nisso a respeito, o sexo era uma coisa absolutamente não discutida, não era discurso, não havia nenhum discurso sobre sexo lá em casa, né? Partia do princípio que lá no Anchieta os padres iam dizer que era o sexo, ou seja, imagina, né? Bom, mas enfim, não foi só meu problema, o problema de muita gente. Mas era só eu catar nas estantes. Eu devagarzinho ia lá, pegando os livros, né? Não estavam escondidos em nada, só estavam nas prateleiras mais em cima, né? Era só ir lá e achar. E eu me lembro até hoje, eu já não era criança, com certeza, eu peguei um livro do James Baldwin, chamado Numa Terra Estranha. O James Baldwin é pesado, é questão de homossexualidade em Nova York, um mundo marginal. Eu li aqui, nossa mãe, que coisa pesada. E o próprio Érico Veríssimo também, algumas passagens do Érico Veríssimo são bastante sensuais, né, bastante eróticas, digamos assim. Então eu senti que ali tinha uma história sendo contada ali, da família que, de certo modo, prezava os livros. O meu pai é um sujeito também tremendamente econômico, 6 filhos, né? Tem que ser econômico, né? Mas ele dizia, para livro não tem limite. Então nós ia para a feira do livro com ele, a gente podia escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros, né? Para muitas outras coisas havia limites claros, né? Mas para livros não. Livros vocês podem pedir. Então eu fui percebendo que, além de questões genéticas que devem estar envolvidas com isso, eu acredito nisso pelo menos, há também uma influência imensa do ambiente em que tu vive, dos teus pais, né, e do que te cerca culturalmente falando, né? E os livros foram a minha porta de entrada, né? Assim como ele, para a representação do sexo, já que sexo na televisão não existia, a entrada nos cinemas era tremendamente controlada, era muito difícil tu com 12 anos entrar num filme proibido há 14 anos, né? E não tinha internet, não tinha DVD, não tinha nada, a gente estava mais ou menos no deserto, né? E então foi muito legal fazer essa exposição, porque ao mesmo tempo que eu estava, digamos assim, investigando, né, a vida desse sujeito, eu estava pensando na minha própria vida. Claro, ele é um escritor consagrado que começou a escrever não tão cedo assim, mas enfim, tem uma vasta obra, né, e eu, com o meu cinema, estou ainda tentando fazer alguma coisa que preste. Mas foi muito legal perceber essa gênese. Outra coisa que eu percebi também é que ele é um sujeito que escrevia muito, escrevia rápido, né? Revisava muito, né? Porque às vezes escrever muito significa escrever um pouco assim, rapidamente, sem revisar muito. Não, ele era um revisor, ele reescrevia muito, etc. Mas ele não era só escritor, ele era médico também. E pelo que me contaram, um excelente médico. Isso me tranquilizou um pouco, porque eu faço cinema, mas acabei virando professor. Durante um tempo eu tinha uma banda de rock, entendeu? E eu quero fazer meus filmes, eu quero dar aula, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero coisas demais. E isso é uma coisa que várias vezes na vida me preocupou. Eu sou tanta coisa que eu não faço bem nada, né? Tu fica fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso aqui é legal, vou fazer ali, vou fazer aqui, e tu acaba não te dedicando exatamente a uma coisa só, e jogando toda a tua energia. E ele jogou em 2 coisas. E pelo que a Judite, né, e o próprio Beto, e a família Scler e a família Oliver, né, me dizem, ele tinha muito tempo para ser um cara bacana em casa também. Tinha tempo para os amigos. E escrevia na Zero Hora, ele era cronista também. Então eu vendo retrospectivamente o que ele fez na vida, ele conseguiu fazer muitas coisas que ele gostava e fazer bem. Talvez se ele tivesse se concentrado muito em alguma coisa, essa coisa tivesse tido uma produção ainda maior. Mas para ele
possivelmente era impossível largar a medicina. E outra coisa que ele fazia muito bem era usar os conhecimentos da medicina para a literatura. Né? Porque ele era um médico sanitarista de saúde pública, né? E ele então lia muito, não só sobre a medicina do ponto de vista clínico, biológico, mas da medicina do ponto de vista da história da medicina, enfim, da profissão do médico, né? E isso está muito presente na literatura dele. É o que eu hoje tento fazer à medida que eu tenho que ter um trabalho acadêmico na PUC, né? Eu sou professor lá, né? Trabalho no pós, etc. Isso exige que eu tenha uma produção acadêmica. O que eu escrevo de ficção não adianta nada, zero pontos no lápis, né? A Capes não quer nem saber. E eu estou tentando hoje fazer dialogar esses dois mundos, né? O mundo acadêmico, científico, que eu sou, né, meio que obrigado a fazer, às vezes eu faço coisas que eu gosto, outras vezes não, mas o que eu aprendo ali eu tento também aplicar na ficção. E a universidade, para mim, assim como para ele também, porque ele dava aula também durante um tempo, é um excelente lugar para tu trocar ideias com colegas, principalmente de outras áreas. Isso eu estou começando a aprender a usar na PUC, né? No meu último filme, o Menos Que Nada, eu já tive ótimas conversas com o pessoal da arqueologia e da paleontologia e com o pessoal da psiquiatria lá também. Então eu estou tentando também, como ele, né, ser extremamente dividido, digamos assim, mas tentar fazer as coisas conversarem entre si. Eu vou ler uma última coisinha deles, depois eu passo a bola e aí vocês me podem perguntar alguma coisa. Eu acho muito bonito o discurso que ele fez quando ele recebeu o fardão lá da Academia Brasileira de Letras, que segundo a Judite era uma coisa que ele relutou muito em fazer. Ele não queria essa honra, ele achava o próprio fardão, ele achava um horror, achava horrível, e custava uma grana desgraçada, que ele não pagou. Mas ele praticamente foi, digamos assim, obrigado a ir pela família, pelos colegas, etc. E aí, depois dele contar como é que ele começou a escrever, ele leu isso assim, lá da infância dele, né? Logo estava também colocando no papel as minhas primeiras historinhas, que eram lidas com admiração por meus pais e que passavam de mão em mão no bairro. Todos diziam que eu era o escritorzinho do Bonfim. E a verdade é que nunca pretendi ser mais do que isso. Tudo que veio depois, os livros publicados, traduzidos, até mesmo premiados, e finalmente a indicação para a Academia Brasileira de Letras, representou uma inesperada gratificação. E foi também o resultado de inestimável auxílio das pessoas que leram meus primeiros textos, que me ajudaram e aconselharam. Enfim, e aí vai. Então, ele dizer que ele queria ser o escritorzinho do Bonfim, ele não está se depreciando, ele não está dizendo que ele era pequeno. Ele estava dizendo que aquilo que ele fazia no Bonfim, a descrição que ele fazia da própria família, do bairro, das questões judaicas ali, é o que ele melhor podia fazer na vida. Então ele continuou fazendo isso. O que vem depois é consequência. É o que eu costumo dizer para os meus alunos de cinema, que tem uma angústia tremenda da vida profissional. O que vai ser de mim? Entendeu? Como é que é o mercado? Mas o que vai acontecer? Então, eles chegam lá, às vezes, com mil medos, até às vezes dos próprios pais. Você sabe que tem muitos pais que dão força. Meu filho quer ser surfista, vai ser, meu filho, eu quero ser cantor, vai ser. Mas a gente sabe que a maioria dos pais, né, preferem que o filho fosse advogado, fosse engenheiro, né? Os pais ficam mais tranquilos. Então eles vêm com essa para mim, de base, tipo assim, me tranquiliza. Eu não vou te tranquilizar, casca grossa, meu amigo. E tu tem que gostar muito do que tu faz. Se tu gosta muito do que tu faz, às vezes eles são tão jovens que eles nem sabem exatamente o que eles gostam. Isso é um problema, né? Mas quando tu descobrir o filme que tu quer fazer, quando tu descobrir o que tu quer dizer para o mundo, essa tua fé ou essa tua sede, esse teu prazer de dizer as coisas vai ser mais importante que qualquer outra coisa.
cara. Então os clientes, eu vou ser o escritorzinho do Bonfim, isso aí me dá prazer, isso eu sei fazer. E ele foi, e o resto é consequência. O resto é consequência. Tu vai ganhar dinheiro, ganhar prêmio, isso é isso, é. Se tu não tiver isso, tu não vai para lugar nenhum. E, inclusive tem alguns alunos que eventualmente descobrem que o cinema não é um negócio deles, vão fazer outra coisa. Assim como tem gente que está fazendo outra faculdade e vem fazer cinema conosco. É muito importante ter esse prazer de fazer, às vezes contra tudo e contra todos. Ele dizia que os pais dele, né, lidos com admiração por meus pais que passavam de mão em mão no bar. Eu não tive tanta sorte assim, porque quando eu comecei a escrever e fazer os meus primeiros contos, né, eu tive muita influência de um grande escritor brasileiro chamado Rubem Fonseca, vocês devem conhecer, que é um cara que me abriu os olhos para um Brasil que eu não conhecia, o Brasil dos marginais do Rio de Janeiro, da polícia, da prostituição, um Brasil, né, muito realista, né, e escreve extraordinariamente bem, escreve até hoje, um escritor que eu admiro muito. E eu, como estava nessa de ser meio Rubem Fonseca, assim, eu já saí, né, com 17, 18 anos, né, cheio de palavrão e muitas cenas de sexo e violência, bala e sexo, para tudo que é lá. E quando o meu pai e a minha mãe leram isso, eles ficaram bastante chocados. E a minha mãe disse que o meu pai não queria ler, até que um dia de noite, eu estava indo dormir e disse assim: Léia, vai pegar aquelas porcarias que o Carlos está escrevendo. Vai pegar aquelas porcarias que o Carlos está escrevendo. Foi assim, então. Né? Sexo e Beethoven. Sexo e Beethoven é Rubem Fonseca. É um conto do Rubem Fonseca, o encontro e o confronto, que eu e o Nelson, na DOT, adaptamos. Foi o meu segundo filme. E interessante, mais uma vez, né? O Scliar, né? Eu não sei se vocês conhecem a obra dele. Ele tem algumas obras em que o sexo é muito forte. Ele era um cara em que alguns livros do sexo, né, tem um peso dramático muito grande. É inevitável. O cara escreve muito, escreve sobre a vida, enfim. Se não botar sexo, tem alguma coisa errada. E na exposição eu queria, de alguma maneira, colocar esse aspecto da vida do Scliar, né? E eu pedi para a Regina Zilberman, para ela, que é uma grande especialista, enfim, doutora em letras, etc., que ela fizesse a seleção de 10 trechos do Scliar, que virariam depois pequenos vídeos. Não sei se vocês viram, são aqueles totens ali, né? Foram feitos 8, mas no original eram 10. E uma das histórias que ela selecionou é de um livro chamado Manual da Paixão Solitária, que é sobre masturbação, digamos assim. E tem histórias bíblicas maravilhosas relacionadas à masturbação e ao sexo. Aí quando ela selecionou aquilo, é aqui que eu vou, né? Vamos lá, né? Isso aqui vai ser o lado hardcore, né, do Scliar na seleção. A Luciana, minha mulher, produtora, né, leu aqui e disse assim: pode cortar agora esse negócio aqui, tá louco, isso aqui não vai nunca ir para essa exposição, porque a exposição vai ser visitada por crianças. E aí eu vim com... Não, peraí, eu fui numa exposição no Santander, um ano antes, de um fotógrafo do Rio de Janeiro, que tinha salinha fechada, com uma luzinha vermelha, e estava passando quase um filme pornô. Ele disse assim: mas nós não vamos fazer filme pornô. Entendeu? Aí cortou o lado hardcore do Moacir Scliar. Mas o que sobrou dali foi, não sei se vocês viram, que quando a gente representou a casa do Scliar ali no fundo, a gente representou um monte de coisa na parede, tinha do lado de cá, tinha vários armários fechados. A gente tinha várias coisas ali, inclusive livros. E eu deixei um dos armários fechado, com a chave escondida numa gaveta. Então, para quem só teria acesso a essa parte da exposição, quem abrisse a gaveta, achasse uma chave e fosse abrir lá aquela gaveta. E naquela gaveta estava o Érico Veríssimo, estava vários Érico Veríssimo, estava a Noite do Érico Veríssimo, né? Estavam livros perigosos, digamos assim. Mas foi o máximo que eu consegui.
Então, digamos que a repressão ao tema continua muito atual, continua aí, né? E não tem como escapar dela. Bom, eu estou à disposição de vocês agora. Eu posso falar de vários outros aspectos do Moacir à medida que eu puder, né? Que eu tiver conhecimento. Bom, passando para o Del. Boa noite. Bom, é uma satisfação estar aqui do lado do Gervásio, conversando sobre literatura. E a primeira vez que eu vim aqui nesse café literário, conversei sobre uma novela do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que é uma novela maravilhosa. E agora estou conversando com o Gervásio e o Scliar. Olha que peso, né? Que responsabilidade. E quando eu comecei a pensar sobre o assunto, eu fiquei na dúvida, vem cá, por onde começar? Né? A obra é tão grande, pega um livro, analisa um livro, fala sobre a vida dele, fala sobre o judaísmo. Eu não sabia direito por onde começar. Aí eu fui ler o chamamento da nossa conversa, né? A gênese de um grande escritor na Casa do Bonfim, e dividi isso. Eu disse, bom, então eu vou falar sobre a gênese, eu vou falar um pouco sobre como é que eu vejo um grande escritor e como é que eu vejo o Bonfim, que para mim é o judaísmo, dentro da obra do Scliar. Então eu estou dividindo assim a minha conversa com vocês nesses 3 tópicos. Rapidamente eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Com relação à Gênese, né, eu acho que pouca gente conhece, eu conheci a partir do Freud, é um tal do Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto é um poeta, escritor italiano. Isso, ó, viu? Alguém é culto aqui nessa sala. Ele escreveu poema. Tá cheio de sacanagem. Exatamente. Tá cheio de putaria, sacanagem, e poemas, e guerra. Mas ele fez uma poesia. Em 1510, ele, para uma sala assim, cheia de cardeais, ele foi apresentar isso aí. Os cardeais ficaram putos da cara, não gostaram, e disseram, bom, mas de onde tanta criatividade? Como é que tu inventa tantas histórias? Como é que tu consegue fazer tantos poemas com isso e tal? Se retiraram da sala e o Ludovico ficou só com a pergunta dos cardeais. De onde é que eu tenho tanta criatividade? E não ganhou um puto tostão, porque estava esperando receber uma remuneração dos padres e não ganhou nada. O Freud, em 1908, escreveu aquele trabalho que alguns aqui devem conhecer, que é Escritores Criativos e Devaneios. Ali, ele começa a palestra dele citando essa história do Ludovico, falando nessa palestra. Nessa palestra tinha vários escritores importantes, junto com Freud. Estava o Hermann Hesse, estava o Schnitzler, estava outros poetas e gente ligada aos livros, editores, né? E ele disse que ia começar a tentar explicar isso aí, a criatividade de um grande escritor, ou de um escritor, né? E ele começou relacionando nessa palestra, dizendo assim que relacionou o brincar da criança com a criatividade. Porque a criança, né, ao brincar, ela tem as fantasias dela, né? As fantasias que na verdade são realizações de desejos inconscientes, né? Ou também desejos conscientes. Então ele relacionou o brincar da criança com um escritor, né? Quer dizer, toda criança se comporta como um escritor criativo. E o contrário eu acho que também é verdadeiro, né? Todo escritor criativo tem o seu lado de criança também. Então o Freud foi mais ou menos explicando a criatividade do ser humano através dessa questão do brincar da criança. E ele também diz assim naquele texto dele que, vamos dizer assim, tanto a criança como um bom escritor, eles creem muito no mundo imaginário. Eles levam muito a sério aquilo que eles estão fazendo, seja o brincar, seja o escrever. Eles colocam muito afeto nas brincadeiras e no escrito, né? E eles vigorizam o material com situações de realidade. E também conseguem diferenciar o momento da fantasia do momento da realidade. Então ele comparou a fantasia da criança com o escritor. E depois ele também diz assim, né, nesse artigo aí do Freud, de 1908, que o Freud teve muita sorte com o alemão,
porque em alemão, eu não falo alemão, mas em alemão, Spiel é brincar. Né? E Spiel também Spiel algum instrumento, é tocar algum instrumento. E também tem Spiel mais alguma coisa, que é dramatizar uma peça, escrever uma peça. Então ele conseguiu também relacionar o brincar da criança com a questão da criatividade. Bom, então eu resolvi falar tudo isso assim, para dar uma ideia da Gênese, porque isso aí, assim, o Moacir Scliar inevitavelmente está dentro disso. Qualquer ser humano está dentro disso, dentro das suas fantasias. Quase quando começou também a escrever as coisas dele que o pai dele não gostou, histórias porcarias, aquilo estava dentro dele, adolescente, guri, jovem, aquelas fantasias, aquelas coisas estavam dentro dele, né? Quem sabe o pai dele, mais velho, não estava assim, estava mais afastado já dessas coisas, né? Então cada um vivencia uma leitura, um romance, de acordo com o seu mundo interno. Bom, isso então é falando um pouco da gênese da criatividade. Depois eu vou indo para o segundo ponto. Um grande escritor. O que leva, eu comecei a pensar assim, o que leva uma pessoa a se tornar um grande escritor? Eu acho que tem dois níveis estéticos para a gente poder apreciar uma obra de arte ou um livro. É o impacto estético pessoal que cada um de nós tem ao ver um filme, ao ver um quadro, ao ler um livro. E aí é um sentimento irracional, é um sentimento que a gente não consegue explicar. A gente lê um livro e diz, puxa, que livro maravilhoso. Mas a gente não tem ainda uma explicação para aquilo. A gente vê um quadro e dá um impacto estético do quadro e a gente não gosta ou não gosta. Então tem todos os aspectos inconscientes que fazem a gente gostar ou não gostar de determinada obra. E outra questão é quando a gente começa a pensar sobre. A gente começa a pensar sobre uma obra de arte, pensar sobre um livro, pensar sobre um filme, pensar sobre um quadro. Então, eu acho que a gente tem dois mecanismos, dois níveis estéticos para apreciar um determinado livro. Né? E agora então eu queria dizer assim, o que me faz, racionalmente pensando, o que me fez sentir o Moacir Scliar um grande escritor. Então, racionalmente, eu tive vários aspectos da minha vida que me fizeram aproximar do Moacir Scliar. Uma delas, eu fui muito amigo da família Olive. Eu, o Moacir, quase não conheci, mas a Judite não está aí e o Miguel, que é irmão da Judite, também não está aí. Então, eu fui aluno da Judite, eu fui aluno do Rubem Olive no Colégio Israelita. Então, isso, indiretamente, fez eu me aproximar das leituras do Moacir. Outra, o fato dele ser médico. Né? É inevitável, o fato dele ser médico faz com que a gente se identifique. Então tem um escritor que, além de escritor, é médico. Então, ele consegue ser médico, consegue ser escritor. Puxa, mas que maravilha, que pessoa que consegue fazer duas atividades muito bem feitas. Né? Isso era outro médico. Era outro médico, né? E tem um livro maravilhoso também. Ele era muito amigo do Freud. Né? Bom, e depois o Moacir também, ele tinha, eu acho assim nos livros dele, uma visão humanitária e social do mundo. Isso também me fez me aproximar das leituras dele. Era gostoso ver e sentir a sensibilidade dele em algumas coisas da realidade social brasileira. Tem uma coisa que eu nunca mais me esqueci, muitos anos, quando eu li aquele livro ele era Majestade do Xingu, né? Que é sobre um médico sanitarista, é o Noel Nuttels, não é isso? Então, ali no meio do livro, ele conta uma historinha que eu achei genial, nunca mais me esqueci. O médico, o Nuttels, estava morrendo, estava no hospital, e como ele era muito vinculado aos índios, né? Veio um grupo de generais visitá-lo, né, no hospital. Aí os militares entram com e perguntam: e aí, como é que o senhor vai? Olha, eu estou que nem o Brasil, na merda e rodeado de generais. Era a época da ditadura, obviamente. Ele diz isso assim num hospital, no leito da morte, para os generais. Eu achei genial, assim. Eu não sei se isso aí é verídico ou não, mas de qualquer maneira é o Scliar contando isso da vida no livro esse, da vida
do Noel Nutter, né? Então aí entra um lado, vamos dizer assim, do Moacir Scliar, que é o lado do humor, não é? Que ele tem até alguns livros, assim, humor judaico, e algumas maneiras dele escrever que a gente percebe esse humor que eu acho que está dentro da cultura judaica, né? Aí então agora, estou entrando agora então no terceiro e último ponto, assim, para ser bem rápido, né? A questão do Moacir Scliar, Bonfim e judaísmo. Esses dias eu li também um livro muito interessante que é do Amos Oz. Não sei se vocês conhecem. Você deve conhecer o Amos Oz. É um escritor israelense muito interessante, mas ele escreveu agora um ensaio, Os Judeus e as Palavras. Então ele faz toda uma análise assim, né, da relação do judaísmo, dos judeus com a literatura, com as palavras. Mas ele começa dizendo uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês, é que os judeus sempre estiveram muito vinculados com a escrita, com a palavra. Começaram com a história de começar a escrever as leis judaicas, o Talmud, a Torá, todas essas coisas, eles se preocupavam muito em escrever. Então eles tinham, os judeus religiosos, ficavam muito preocupados em escrever as coisas. E até esse Amos Oz, eu acho que ele diz brincando, tirando sarro, porque ele diz, bom, na época das perseguições lá da Polônia e da Rússia, a primeira coisa que os judeus salvavam eram os livros. Depois vinham as mulheres e as crianças. As crianças não é, mas os livros eram as primeiras coisas a serem salvas, para fugir das perseguições, né? Bom, e ele dá toda uma explicação assim do que seria o judeu e a literatura, por que tem tantos judeus escrevendo, tantos judeus dentro das áreas humanas, mas isso é uma outra história. Mas uma coisa que ele diz, não é que o judaísmo para ele, vamos dizer assim, não está vinculado à religião, não está vinculado a respeitar as tradições judaicas, não está morar em Israel ou ser sionista, nada disso. Para ele, vamos dizer assim, ser judeu é aquela pessoa, aquele ser humano, ele é muito sarrento aí, que diz assim, que é louco o suficiente para se titular judeu, né? E eu acho que o Moacir Scliar, ele tem um pouco disso, e ele diz que o judaísmo para ele é uma coisa de civilização, não é religião, não é nada, mas o judaísmo é uma coisa que faz parte da civilização, e a religião em si é um aspecto, né, dessa civilização. Então eu acho que o Moacir Scliar, ele tem, vamos dizer assim, na obra dele todo um componente de judaísmo que é inevitável. Isso aí é uma coisa transgeracional, né? Não tem como ele não transmitir isso nas obras dele. E uma coisa que eu acho fundamental assim, na leitura do Moacir Scliar, por exemplo, A Guerra do Bonfim. É um livro que se passa no bairro Bonfim, um bairro judeu, mas que, vamos dizer assim, transcende a questão do bairro. Não são só moradores do bairro, não são só porto-alegrenses, não são só hoje brasileiros que leem o livro. Hoje é um livro que está no mundo, né? Traduzido em não sei quantas línguas. Então é um tema específico, né, que quanto mais pessoas estão lendo, passou a ser uma coisa já universal. Quer dizer, um tema muito específico. Bairro Bonfim, hoje em dia, de repente, um japonês falando, nem sabe o que devia ser bairro Bonfim, mas aquele bairro Bonfim vai ter uma repercussão para um imigrante japonês, assim como teve para mim quando eu li A Guerra do Bonfim, e quando ele faz a descrição daquele bairro, que eu não conhecia naquela época, mas ele descreve, tem uma cena, eu não trouxe aqui, mas são
descrições muito bonitas do bairro, e depois me veio à memória. Ele descreve um homem andando com uma carrocinha vendendo pinhão. Depois eu me lembrei, puta, mas isso existia em Porto Alegre quando eu era pequeno. Era uma carrocinha que tinha uma coisa fumegante assim, e os caras vendiam pinhão em Porto Alegre, ali na esquina do Bonfim. Ele descreve isso, né? Ou ele descreve assim, o som de um violino que saía de uma casa. Como é que é? Isso são coisas universais, né? São coisas universais, mas que ele trouxe de uma coisa pequena, não é, de um bairro do Bonfim, e que ele se transformou assim numa coisa universal. Outra coisa que eu li também nesse Amos Oz, ele fala das letras do judaísmo, ele cita uma coisa interessante da cultura judaica que eu acho que o Moacir carrega para a sua literatura. É uma palavra que se chama, que ele chamou, que eu acho que é em hebraico, chutzpah. A chutzpah ele define uma coisa assim de ousadia, audácia, e que desde os primórdios da civilização, da relação dos judeus com Deus, sempre os judeus tiveram muita audácia. Né? Audácia porque estavam sempre discutindo com Deus. Né? Que audácia é essa do ser humano ficar discutindo com Deus? Então Moisés ficou discutindo com Deus se, não sei o que, se as tábuas da lei entram, não entram, não sei o que mais. Ele cita outra coisa que a Esther, que ia ter um filho, mas aí ele disse, mas eu já tenho 100, na Bíblia, né? Eu já tenho 100 anos, que história é essa? Como é que eu vou ter filho, Deus? Deus, não vai, que tu vai ter filho, coisa e tal, blá, 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 blá. E ela começa a rir de Deus, na Bíblia, ela começa a rir, debochar de Deus e tal. E aí tem o tal do filho, o tal de Isaac, que Isaac em hebraico significa riso. Né? Então tem toda uma história assim dos judeus tendo essa ousadia, essa chutzpah, que é uma ousadia em discutir as coisas. Eu acho que o Moacir Scliar tem isso na literatura dele. Né? Ele é também ousado. Essa história que eu falei dos militares, ele publicar isso, ele falar isso numa época assim de plena ditadura, né? É uma coisa de ousadia. Eu acho que era isso, assim, só para dar uma ideia do que eu pensei, né, a respeito aí do tema proposto aí pelo Gerbasi. Tá bom, obrigado. Aberto. Eu até lembrei, né, não sei se vocês leram, o Idel falou a questão da ousadia. Não sei se vocês chegaram a ler a mulher que escreveu a Bíblia. Uhum. Quando eu li, eu me lembro, mas o que é isso? De onde é que a ousadia? Botou uma mulher para escrever a Bíblia lá no século, acho que 10 antes de Cristo. As ideias, assim, quando ele, né, que ele... E algumas coisas, assim, que eu tive vendo. O Moacir, ele está entre os 12 autores mais lidos brasileiros, mais lidos no exterior, que é um dado que a gente talvez não saiba. E está no site, aliás, o site muito bom, o site bem feito, hein, tá? Do Moacir, que eles são dele as palavras. Contar uma história é estabelecer vínculos afetivos com as pessoas. Para isso servem as palavras, para estabelecer laços entre pessoas e para criar beleza. Achei tão bonito isso, né, que ele escreveu. Bom, enquanto vocês não falam, eu vou contar uma história que eu até emprestei para o Idel, é um livro, não sei se vocês chegaram a ler. Se eu fosse um Rothschild, não sei se vocês chegaram a ler. São pequenas historinhas judaicas, que talvez tenha a ver, porque eu li, enfim, pela minha origem. E uma delas, a minha mãe encontrou o Moacir e disse, mas Moacir, de onde é que tu tirasse aquela história que aquilo aconteceu com meu pai, né? E aí ele disse, pois eu não sei essas histórias, me contam por aí. Eu reuni a história que eu vou contar. Quem fosse o Rothschild é uma história psicanalítica. Não é mais psicanalítica. Eu só vou resumir a história do Rothschild, vou contar a história do meu avô. Rothschild, assim, um professor no interior da Rússia disse assim, professor de escola primária, dizia, se eu fosse um Rothschild, eu seria
mais rico que um Rothschild. Aí o interlocutor, mas como que tu seria mais rico que um Rothschild? Porque além de ser um Rothschild, eu seguiria dando minhas aulas. É bárbaro, porque às vezes a pessoa não tem noção do que né, da situação. Para um Rothschild dar o dinheiro das aulas. Então eu acho que foi muito... É bem escrita, não é bem assim como eu estou contando. A história que consta, que a mãe até interpelou o Moacir, meu avô tinha uma lojinha. Mas meu avô era péssimo vendedor. Péssimo. Meu avô gostava mesmo de estudar. Meu avô tinha estudado para rabino, então estudava, passava todo o tempo estudando a Bíblia. Então, lá, Torá e tal, ficava aqueles lá. Aí, eu mesmo vi. A mãe também, enfim, era uma coisa comum. Entrou uma pessoa na loja e a pessoa tentou, eu quero, ele disse, não há. Não há, isso era meu avô. Meu avô, uma vez eu vi, chegou uma pessoa e disse assim, eu quero meio metro de elástico. Ele disse, não tem. E aí eu disse, vô, não tem elástico? Ele disse, tem, mas por meio metro não ia largar os livros, né? Então, isso. A minha avó, por outro lado, a minha avó venderia a loja, né? Porque... Mas então, assim, ele quando se acha um escritorzinho que ele se identifica, eu acho que sim, e é uma coisa universal, né? Que o Del estava falando, né? De que, até eu contei essa anedota que ele conta do Rothschild, mas isso se aplica para N situações, né? Enfim, do universal, né? E eu fiquei, pessoalmente, muito feliz, porque eu me sinto muito bem acompanhada nas minhas leituras infantis e adolescentes, da juventude, com o Moacir e com o Gervásio. Eu também devorei muitos daqui, o Monteiro Lobato e o Tesouro da Juventude, com o livro dos porquês, que a gente aprendia tudo nos livros dos porquês. Bom, está aberto. Eu tinha Tesouro da Juventude, achava interessante, mas a ficção era tão mais... me pegava tão mais forte do que o Tesouro da Juventude, apesar do Tesouro da Juventude ter ficção também, né? Mas naquela época ali, quando eu larguei o Monteiro Lobato, eu fui direto atrás de outras ficções. Aí fui pro Tarzan, livro de guerra, fora os meus gibis. Mas eu vou contar uma história da mulher que escreveu a Bíblia, que foi uma dos trechos que a gente adaptou nos vídeos lá, né? E a gente estava fazendo o elenco. Vamos chamar isso aqui para fazer o personagem tal, escreveu lá. E agora vamos chamar os personagens da mulher que escreveu a Bíblia. E o rei Salomão, que a história é do rei Salomão, imediatamente a gente escalou o Gigley, que é um ator já dos seus 75 anos, barba branca, cabelo branco. É o próprio rei Salomão, pelo menos a imagem, né, o imaginário do rei Salomão estava o Gigley tranquilo. Aí tinha que escalar a mulher que escreveu a Bíblia. E a Luciana diz assim, pô, tem pouco personagem feminino, vamos chamar uma mulher bonita, né? Enfim, um monte de homem feio aí, vamos botar alguém bonito, né? E aí eu li e escrevi, olha, tem um problema. A mulher que escreveu a Bíblia é descrita como uma mulher talentosa, eventualmente até charmosa, ou enfim, voluptuosa, mas uma mulher feia. Quando tu escreve que a mulher não tem grandes doses, mulher feia, o leitor imagina a mulher feia, entre aspas, que ele quiser. Mas quando tu filma, tu tem que botar alguém na frente da câmera. Certo? E aí, Luciana, o que nós vamos fazer? Assim, licença poética. Nós vamos escalar uma atriz interessante, bonita, e não vamos deixá-la esplendorosa. Assim, isso aí não existe. Tu me dá uma mulher para botar na frente da câmera, ela vai ficar bonita, é automático. Todo mundo trabalha porque as mulheres fiquem bonitas e os homens fiquem bacanas, charmosos, etc. Faz parte do DNA do cinema. A não ser que seja um monstro, e não é um monstro. É um personagem maravilhoso, é muito legal. E lá fomos nós, então, escalamos uma atriz muito talentosa e bonita e colocamos lá ela seduzindo o Salomão. E ninguém reclamou. Nem a Judite, nem nenhum. Eu estava morrendo de medo. Não, mas peraí, o cara descreveu uma mulher feia. E está aqui essa mulher. Mas é que cinema é uma coisa, vídeo é uma coisa, literatura é outra coisa. História boa.
primeiro lugar, parabéns para os dois, assim, pelas apresentações. Gervásio, eu quero aproveitar a tua presença aqui para te perguntar a respeito de uma coisa que sempre me deixou curioso, que é essa transposição da linguagem literária para a linguagem do cinema. Tu falaste aí desse filme que tu fizeste a partir de um conto do Scliar, né, O Mistério dos Ritos Desaparecidos. Então, como é que é isso, né? Pegar uma obra literária, palavras, transformar em imagens, né? E como é que o autor do livro, do conto, reagiu a isso? Porque alguns autores recebem muito bem, outros eu já vi reações, consideram uma traição, porque tem que ter várias licenças para transformar em imagem, enfim, né? Gostaria de te ouvir. Olha, a gente tem duas opções: fazemos um seminário de 2 meses ou um ano inteiro de estudo a respeito disso. É um assunto fascinante, são dois mundos distintos, mas que se comunicam intensamente porque eles repartem a questão da narrativa, né? As questões básicas da narrativa, elas começam lá na Ilíada, na nossa civilização ocidental, começam lá na literatura oral, vêm para as peças, né? As peças, é tipo Rei, Sófocles, etc., né? E vem embora, quer dizer, são 20, sei lá quantos séculos, 27, 28 séculos de tradição narrativa da literatura e o teatro, né? E o cinema, quando surge, ele surge, ontem, né? 120 anos, mais ou menos, tem o cinema. Ele surge no final do século XIX, no momento em que a literatura e o romance, a narrativa, ao contrário, no século XIX, ao contrário do século XVIII, século XVII, onde a poesia era a forma literária mais importante, né? Está estabelecido ali que a narrativa em prosa, né? E principalmente o romance realista, estamos falando de Flaubert, Balzac, Zola, etc., né? Era uma narrativa principal, chamado romance burguês, né? E o cinema surge ali no final do século XIX, meio que separado da literatura, porque o cinema vem da fotografia, né? Os primeiros filmes não eram mais nada além de fotografias animadas, que não tinham história, né? Eram simplesmente o registro da vida, como ela está na frente da câmera. Mas muito rapidamente o cinema e os cineastas perceberam que só aquilo não ia entreter o pessoal. Durou pouco tempo, né, esse período do documentário, digamos assim, das vistas animadas. E imediatamente, lá no começo do século XX, começaram a chamar quem para fazer os filmes, né, junto com o pessoal que está na câmera? Os escritores, principalmente jornalistas, mas logo depois o pessoal que estava ligado ao teatro, etc., né? E aí começa a grande questão, né? Como é que eu vou pegar a Paixão de Cristo e transformar num filme mudo de 3 minutos? Né? O que eu preciso mostrar? O que é essencial? Que o Cristo está na cruz, não há dúvida, mas ele morre ou não morre? Né? O soldado lança ou não lança aquela lança, né? Que mata finalmente, etc., né? E aí, as grandes questões que a gente discute até hoje, questões de fidelidade, não fidelidade, o que é essencial, o que não é essencial, quais são as coisas próprias de uma linguagem e de outra, estão em discussão ainda. O que se sabe, o que eu acho que é tranquilo dizer, que essa crítica que se faz em alguns filmes de que eles não foram fiéis à obra é uma imensa bobagem. É uma imensa bobagem. Porque é impossível ser fiel no momento em que tu está fazendo uma transposição de uma linguagem para outra linguagem. Nem o tradutor mais competente, ao simplesmente traduzir de uma língua para outra, consegue captar tudo exatamente que estava na língua original. E eles estão na mesma linguagem, que é a linguagem verbal. Quando tu vai para a linguagem audiovisual, inevitavelmente tu vai ter que adaptar. E o que eu digo para os meus alunos, e acredito nisso, né? Pensa na tua obra adaptada como se ela fosse original. Ou seja, ela vai ser boa se ela parar de pé enquanto obra original. Ela não pode ser julgada em relação a outra. Se tu julgar em relação a outra, tu está lá. Ela tem que parar de pé, ela tem que ser boa. E se ela for boa, se o livro for bom, e se o filme for bom, é que inevitavelmente as coisas boas
Algumas coisas boas saíram do livro e foram para o filme. As coisas que eram mais cinematográficas, as coisas que eram mais essenciais, os melhores personagens, né? Agora, esse negócio de fidelidade é uma absoluta bobagem, né? Uma bobagem que a gente compreende pelos grandes fãs da literatura, que estão apaixonados por um determinado livro, gostam do livro como um todo, de todos os personagens, de tudo, acham um livro genial, um livro de, sei lá, 500 páginas, e vão assistir um filme de 1h30, cujo roteiro tem 90 páginas, achando que é possível colocar aquelas 500 páginas nesse roteiro de 90 minutos. Isso não existe. O que a gente tem de novidade agora em relação a essa transposição de volume narrativo, que eu vejo nos últimos anos acontecendo, é algumas séries de TV que, pela sua extensão, até em várias temporadas, conseguem fazer um conjunto de personagens e um conjunto de narrativas suficientemente fortes e bons, e não redundantes como são as novelas, que as novelas fazem isso, mas com um grau de redundância que, para mim, pelo menos, torna impossível assistir uma novela. Mas uma boa série de TV, eventualmente consegue. Então, tu vai poder pegar um grande romance de 800 páginas, 900 páginas, e eventualmente transcrever para uma série. Vou te dar um exemplo de coisas que eu fiz, tá? Dessa história. Eu e outros colegas aqui adaptamos dois romances importantes da literatura brasileira para séries da TV. Um da Raquel de Queiroz, chamado Memorial de Maria Moura, que foi bom, né? E outro chamado Enversadinha, Nelson Rodrigues. Raquel de Queiroz, Nelson, responsa total, né? Responsa total. E a história da Maria Moura, vou tentar abreviar aqui, mas a história tem vários aspectos. É assim, o Manga, o grande Carlos Manga, das chanchadas, etc., na época era o chefe de núcleos lá de séries. E nos chamou a mim e o Jorge Furtado para fazer a adaptação. Disse assim: meninos, eu quero uma coisa estilo Sérgio Leone, Era Uma Vez no Oeste. Como é que era? Era Uma Vez no Oeste. Entendeu? E eu não quero nada de sotaque aqui nordestino, que eu estou de saco cheio dessas novelas. A pessoa fica falando tudo assim. Eu não quero mais saber de coisa nordestina aqui. Levem essa história para onde vocês querem. Levem para o Rio Grande do Sul. Olha a adaptação que ele estava fazendo. Aí nós pensamos assim: Rio Grande do Sul, 1830, 1840, é perigoso, Manga, porque vem a Maria Moura aqui, que é uma cangaceira, né, com os seus cangaceiros todos, e do outro lado vem o Garibaldi, com o Seival, né, do outro lado, e vão se encontrar ali, por sei lá por onde, em Rio Pardo. Vai ser um samba do crioulo doido. Não dá. O Rio Grande do Sul, nessa época, tem uma história e sabe, uma cultura que não combina com esse negócio de cangaço, porque é uma história que se passa no interior do Ceará, que é a terra... mas eu não quero o Nordeste, tem um jeito. Aí nós dizemos assim: vamos botar no interior do Brasil e não vamos nomear. Aí nós tiramos a questão do sotaque e colocamos num local distante das cidades. Isso é adaptação. Tu entende? É, digamos assim, partir da obra, mas encontrar soluções, né, compatíveis com o desejo, com o que alguém acha que é bom. Se vai ser bom ou não, a gente vai saber à medida que a gente escreve, depois à medida que a gente filma, que a gente edita e depois que a gente mostra. Muito bem, só que tem a dona Raquel de Queiroz, que era viva na época. E a dona Raquel de Queiroz tinha, no contrato dela lá, estipulado que ela podia ler os capítulos. E só isso. O Rubem Fonseca, por exemplo, quando o Jorge e o Giba adaptaram a gosto, o contrato dele era diferente. Ele tinha direito de ler e vetar. Então eu acompanhei os diálogos deles com o Rubem Fonseca, que são maravilhosos. Várias coisas que eles tentaram escrever lá. O Rubem tem uma história boa, que era o seguinte: tinha uma corrida de cavalo no Rio, e no romance, Agosto, ele nomeava vários cavalos. Cavalo tal, e os Gibas eles nomeavam. Chamaram um cavalo de bufo e outro chamaram um cara de Spallanzani, que é o nome do romance dele. Aí o Rubem Fonseca disse: agradeço pela homenagem e dispenso. Coloquem os nomes originais. Não é que ele sugeriu, ele disse. Porque no contrato estava escrito que ele tinha direito de veto. E ele exerceu o tempo todo.
Então ele supervisionou aquilo ali com mão de ferro. Então tu tem o caso de um escritor que não só acompanha o que está sendo adaptado, como tem o poder, tem a autoridade para dizer sim ou não. É um caso. O contrato da dona Raquel de Queiroz era diferente, ela podia acompanhar, mas ela não tinha, né, direito de vetar, nem de escrever nada. Aí, eu nunca falei com a Raquel de Queiroz. Nem eles nunca falaram com o Rubinho Fonseca, é sempre através do manga. E aí nós começamos a escrever. Bom, em primeiro lugar, quero dizer, nós adoramos o livro. O começo do livro é sensacional, todo o meio do livro é sensacional. Aí acontecem umas coisas ali no meio que a gente já não achou tão bom. E nós dissemos isso para o manga. Manga, olha aqui, ó, o começo é sensacional, os personagens são todos bons, nós vamos aqui no livro. Só que tem um momento lá que a gente acha que o personagem... Aí deu várias explicações para o manga, acho que ele não entendeu nada. Meninos, toquem o barco aqui. E nós falamos, e a dona Raquel? A dona Raquel comigo, a dona Raquel comigo. E aí nós começamos a escrever. E quando tu está adaptando um livro, é interessante que quando tu faz uma pequena mudança num determinado personagem, que parece tão pequena, isso gera uma mudança na cena seguinte, que gera uma mudança na cena seguinte, que aí já fica diferente aqui, fica diferente ali. Então, o que era uma pequena mudança, à medida que tu vai escrevendo, fica muito diferente. No caso da Raquel de Queiroz, tinha uma personagem maravilhosa chamada Firma, que era Zezé Polessa, que é uma grande atriz. Nós sabíamos que ia ser Zezé Polessa, que era uma mulher macho, uma mulher, tinha até bigode a mulher. E era uma antagonista maravilhosa. Todo mundo sabe que malvados, dramaticamente super bons. Os malvados são muito mais interessantes do que os bonzinhos. E essa mulher é maravilhosa. E ela tinha 2 irmãos, né? Não, o marido e o irmão, eu não me lembro direito. 2 caras grandes, mas ela dominava os 2. Então era uma mulher dominadora, né? E nós adorávamos as cenas dela. E a dona Raquel de Queiroz chegava lá pela página 250, a Firma desistia de ser malvada. Ela largava de mão a Maria Moura, largava a perseguição. Não, peraí, tia, eu não vou largar esse personagem. A gente combinou ali, esse personagem. Manga, é o seguinte, ó, nós queremos que a Firma vai fazer o dia, dona Raquel, deixa que eu faço. Consequência, tinha 24 capítulos. A partir lá do capítulo 15, 16, a gente não conseguia nem abrir o livro mais para escrever. No começo tu ia ali página a página, né? O que acontece? Chegou um momento que tu tem os personagens, tu tem a história, tu sabe como é que termina. A gente manteve todos os personagens, mas na nossa compreensão, nós estávamos fazendo melhor do que ela. Porque ela tinha abandonado um personagem ótimo, por exemplo. Nós não ia abandonar. E foi. E o manga mandando tocar, terminamos de escrever os 24 capítulos. Foi pro ar. Tem outra coisa que eu posso contar que é engraçada depois, mas vou terminar essa história primeiro. Foi pro ar o negócio e teve críticas, a audiência foi lá em cima, as críticas. Muito tempo depois, eu falei com o Manga, lá no Rio, que eu estava fazendo engraçadinho. Manga, me conta o seguinte, Caí, tu falou com a dona Raquel? Jarbas, nem te conto o que aconteceu com a dona Raquel. A dona Raquel me encheu tanto o saco para ler os roteiros, que eu não estava mandando os roteiros para ela, me encheu tanto o saco. Ela disse que ia me processar, que ia para a imprensa falar que a Globo estava escondendo os roteiros dela. Eu li o negócio dela, tinha direito, mandei para ela. E ela leu. No começo ela estava gostando, mas quando ela leu ali o 16, o 17, ela ligou para mim e disse o seguinte: acho que os meninos não gostaram do livro e estão escrevendo outro. Dona Raquel, a senhora tem que compreender que outra linguagem. Vou para minha fazenda no Ceará assistir esse negócio e no dia seguinte já convoquei uma coletiva de imprensa. Aí o Manga, nossa, essa velha aí vai incomodar, ela vai para a imprensa, não sei o quê. E a dona Raquel, conta o Manga, foi para sua fazenda lá no Ceará para assistir o primeiro capítulo. Aí disse que ela assistiu o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é muito poderoso, é muito bom. Ali o Manga meteu a mão, um capítulo longo, um monte de ação, etc. E a velha adorou. E no outro dia, a imprensa toda, a Folha de São Paulo, o Globo, série, sensacional, adaptação, não sei o quê, e estava marcada com isso. E na primeira pergunta, o cara perguntou: e aí, dona Raquel, o que achou da adaptação? Assim, televisão é uma coisa, literatura é outra, os meninos fizeram um belo trabalho, parabéns.
ela estava preparada para detonar. Viu que o negócio estava bacana, ficou quieta. É para tu ver. Uma outra historinha rápida que é muito sobre literatura e cinema e TV de modo geral. Tinha uma cena no Maria Moura que era a seguinte: a Maria Moura vai com os seus cangaceiros para o interior do interior, não tem nada lá, e ela quer construir uma casa, quer dizer, a Casa Forte, na Serra dos Padres, que é um lugar mítico, que é onde o pai dela viveu, etc. A Casa Forte era uma casa cercada, tipo um forte à parte, tinha que ter uma paliçada, né? Só que é o seguinte: tu tá no Agreste, tá num lugar, né, com pouca madeira, e não tem nada, não tem serrote, não tem martelo, não tem prego, não tem nada. Então, no livro da Raquel de Queiroz, a Maria Moura reúne os seus candidatos assim: precisamos conseguir madeira, tábua, e mais, temos que conseguir um cara que saiba construir essa casa, ninguém é carpinteiro aqui. E aí não, tem uma fazenda lá, não sei onde, está aqui há três dias de cavalgada daqui, que a gente sabe que eles têm as ferramentas. Então o grupo faz uma aventura, faz um roubo, vai nessa fazenda, invade a fazenda e rouba esses materiais todos, e ainda pega o carpinteiro da fazenda e sequestra o carpinteiro para levar para construir a Casa Forte. Então a cena é essa, no livro, né? Faz isso. Aí nós lemos aqui, bom, não tem outra, tem que fazer uma cena mais ou menos assim. Escrevemos a cena lá, eles discutem, que vão na fazenda, papapá, vão pegar isso que escrevemos isso. Aí mandamos o capítulo, no outro dia o Manga nos ligou: olha, acabou o dinheiro para cenário, esqueçam essa fazenda nós não vamos construir, nós já gastamos tudo e não tem esse cenário, deem um jeito, meninos. Aí, cacete, o que nós vamos fazer? Aí, bom, alternativa, não tem externo, a gente faz só um galpão grande, faz eles correndo rumo ao horizonte, e quando corta eles já estão dentro lá do galpão dessa fazenda. Você diminuiu tudo um pouquinho, fizemos um galpão e mandamos a cena. E o Manga: não tem dinheiro nem para galpão, essa solução de vocês não me resolve. Aí disse: mas Manga, olha só como é que é a história, né? Como é que ela vai... Deixa, meninos, vocês estão perdendo muito tempo com isso aqui eu resolvo com os diretores. Bom, quando tu tem um volume de coisas para escrever assim, e o cara diz que está solucionado está. Esquecemos o negócio, vai embora. Continuamos escrevendo, tinha que escrever, está superado, vai embora. E o dia que foi pro ar, sabe como é que é a cena? A cena é assim, ó, eles estão cavalgando lá, nós vamos fazer a casa aqui, esse lugar é ótimo, não sei o quê. Mas como é que a gente vai fazer? Não tem madeira, não tem ferramenta, e nós não sabemos de nada. Isso a gente resolve. Aí no outro dia estão os caras cavalgando ali, e vem aquela carroça. O que é aquela carroça lá? É uma carroça, vamos lá ver o que é. Aí, vamos lá, cercam a carroça para, o cara lá: o que tu tem nessa carroça aí? Não tem nada, não, tem sim. Eles pegam, tiram o pano da carroça, o que tem? Serrote, martelo, prego. E quem que tu é? Eu sou marceneiro. Cara, me deu uma vergonha, cara. Me deu uma vergonha. Nossa, que é isso? Como é que pode? Bom, é o dinheiro que tinha, a solução que tinha. Diz que solucionado estava solucionado. Então, tem essa grande diferença. Na literatura tu pode escrever o que tu quiser, só a tua imaginação e a imaginação do teu leitor. Fazer ficção científica, fazer fantasia, fazer tudo, ter um lugar, um castelo maravilhoso, 5.000 figurantes, tudo isso é só escrever. No cinema tu tem que filmar, ou tu tem que ter um cara de efeitos especiais para fazer digitalmente, o que também custa muito dinheiro. E depois fundir os atores com esse fundo. É complicado, não é fácil fazer Matrix, né? Ou enfim, esses filmes 300, etc., que é tudo tela verde, né? Então essa é uma grande diferença. Então quando está escrevendo roteiro para audiovisual, tu tem que ter esse senso de o que tu está escrevendo vai virar filme. Eu digo para meus alunos: roteiro bom é roteiro que vira filme. Não adianta tu fazer um roteiro exatamente do jeito que tu quer, sabendo que tu está no Brasil, pior, no Rio Grande do Sul, e pior, neste momento, né, existencial do nosso país, que tem muito pouco dinheiro na área da cultura, que não vai sair filme. Tu tem que ter um pé no chão no cinema.
na literatura tu está muito mais livre para pirar. E no cinema tu tem que ter os pés no chão, de preferência os dois, né? Claro, isso não quer dizer que tu tenha que estar te vigiando o tempo todo. Às vezes tu pode escrever, aquele negócio, né? Escrever com vinho, revisar com café. Então na hora de escrever tu larga tudo, vai embora, né? Vai embora, toma lá o que tu quiser, cada um toma a droga que quiser e vai embora. Agora depois café. No outro dia, café, e revisar, né? Eu digo para meus alunos, vinho bom de preferência, que no outro dia tu tá mal, dor de cabeça, e nem o café resolve. Mas aí tem que revisar com o café. Tem a José que quer falar uma Acho que eu falo, mas primeiro dizer que vocês são ótimos fotógrafos. Os dois, assim, trouxeram à luz várias, né, não só o Scler como experiência pessoal e tudo, mas eu fiquei curiosa, Gervásio, com uma questão assim, o que aconteceu com a gaveta e com a chave da exposição? Alguém abriu a gaveta? A chave quebrou. A chave quebrou no quarto ou quinto dia e era uma chave antiga. Então muita gente tentava abrir o armário que estava fechado. Nós tivemos que fazer o maior esforço para colocar uma chave. Alguns fizeram a relação. Eu dei algumas dicas no Facebook lá, e tinha um videozinho que a HP fez, que eu contava um pouquinho a história. Então algumas pessoas já chegaram, eu sabia que chegariam na exposição meio que sabendo que tinha alguma coisa para descobrir ali, né? E é incrível, tem duas coisas na exposição, coisas pequenas, que me ensinaram muito sobre o negócio de exposição, que eu era um neófito absoluto de exposição. Esse negócio da chave é uma história, é uma ideia que eu tive e que funcionou, eu achava que funcionava. Mas tem um negócio na saída que era um quiz. Era um quiz com 10 perguntas sobre o Moacir Scler, não sei se vocês chegaram a ver. Eram 10 perguntas fáceis e 10 perguntas difíceis. As pessoas escolhiam o fácil e o difícil. E eu queria fazer um negócio super complicado, não sei o que, com interação assim, até porque não tinha muito dinheiro, faz uma coisa simples e bonita. Então eu simplesmente fiz 10 perguntas fáceis, 10 perguntas difíceis. A Regina Zilberman supervisionou, para não fazer nenhuma mancada, estava tudo certinho. E instalamos lá o negócio, que era uma mesa, que as pessoas tinham 4 monitores, assim, as pessoas podiam, né, A, B, C, D, E. Eu disse assim, que bobagem esse negócio aqui, uma pergunta dessa, né? Isso aqui é um negócio meio vergonhoso. Não vergonhoso, mas um negócio menor na exposição. Eu achava que era um negócio menor. Sucesso que o negócio fez. Eu acertei 6, eu acertei. Eu sei mais sobre o Scler do que tu. Então esse negócio da interação, o negócio de tu poder de alguma maneira te envolver, né? Isso explica muito o sucesso do Museu da PUC. As crianças adoram aquele museu. Tu leva as crianças, uma criança de 6 anos no Louvre, ela vai achar um saco. Não adianta. Pode ter o Rembrandt lá que vai achar um saco. Agora, uma coisa que ela pode mexer lá e olhar e ter um resultado, uma ação dela que resulte em alguma coisa, em vez de ser simplesmente um espectador passivo, funcionou incrivelmente. Então a chave funcionou, esse negócio aí funcionou. E outras coisas, o negócio, a casa que foi reproduzida ali, aí o arquiteto foi muito legal, porque a ideia inicial era fazer uma casa mais realista. Eu queria que a casa fosse uma casa, que a gente andasse por dentro da casa, porque eu tinha visto a exposição do Expresso do Oriente, da Agatha Christie, na frente em Paris, ali na frente do Instituto do Mundo Islâmico, não sei se alguém já viu, maravilhosa. Tu entrava no Expresso do Oriente, quem leu o Expresso do Oriente, quem viu a Agatha Christie, né, sabe de todas as histórias, né, do Expresso do Oriente. Tu entrava no trem mesmo, ia de vagão em vagão olhando. Aqui está a Mata Hari, aqui ficava, sei lá, vários grandes personagens, né? O banheiro, o lugar onde as pessoas faziam sexo, etc. Eu achei aquele eu queria fazer uma coisa parecida com aquilo, mas o arquiteto me dizia, não tem espaço, e se nós tentarmos fazer uma coisa realista, sem dinheiro, não vai ficar legal. Vamos fazer uma coisa mais simbólica, né? Pintar tudo da mesma cor. Eu achei, mas pintar tudo da mesma cor, e o cara acertou em cheio, porque aquilo ali, combinado com os textos, permitiam que as pessoas imaginassem uma casa. Vocês entendem? É diferente de botar uma coisa pendurada no teto e pintado de cinza, como estava, com fundo amarelo, e com os textos em que ele falava da casa, entendeu? Era uma casa pequena, assim, e tinha um lugar onde ia no pátio, não sei o quê. Funcionou tremendamente porque tu jogava com a imaginação das pessoas.
Então, tinha uma representação de uma casa, mas havia espaço para as pessoas imaginarem, interpretarem e construírem a sua casa do Bonfim, que a gente não conseguiria com o realismo necessário. De certo modo, é uma interação também. É um espaço para interpretação que aquela solução cenográfica deu. Né? Eu, como sou um cara do cinema quase sempre realista, né, eu já queria uma coisa de verdade. Só que outra coisa, realismo custa caro. Realismo custa caro. Não realismo é mais barato. A conversa tão boa e a gente vai pensando coisas, o Gervásio vai falando as histórias dele, aí com a pergunta do Juarez também, a história da adaptação, eu acho que vocês vão me ajudar. Eu me lembrei de um conto do Borges, que é quando o personagem reescreve o Dom Quixote, Pierre Menard, esse aí. E aí ele está achando que aquilo ali é um outro livro. Mas ele está fazendo exatamente, reproduzindo o Dom Quixote. Então eu me lembrei dessa história, quer dizer, adaptar uma coisa da literatura para o cinema, não existe uma adaptação. É uma coisa nova. É sempre uma coisa nova. Mesmo quem está copiando o Dom Quixote, se é uma outra pessoa que está copiando, é uma outra história, não é? Então, para mim, é isso que está levantando a tua pergunta, não existe uma adaptação. Eu acho que existe sempre uma recriação. Os turistas estão fazendo uma coisa nova. Né? Quer dizer, e o mais interessante é que isso vale para a vida real. Né? Sim, lógico. As biografias, etc. Lógico. Tem um exemplo que, enfim, está um pouco na área de vocês. Vocês não são todos médicos aqui, mas enfim, vocês vão me entender. Eu tenho visto muitas séries de TV, porque elas são muito boas, porque eu quero escrever séries de TV. Já escrevi, quero escrever de novo. E uma das, que a minha filha, dá uma olhada no Masters e Johnson. Masters e Johnson é uma história sobre aquela dupla de médicos, ele médico e ela, enfim, depois, no começo não era médico, os sexólogos, né? Será que é bom esse negócio? E eu baixei lá o Masters e Johnson é muito bom. Ela me engatou, aquela coisa da série que te engata. Alguns vai engatar para uns, não vai engatar para outros. Os atores são maravilhosos. E eu vi a primeira série, já engatei a segunda, vi as duas temporadas assim, 3, 4 semanas. Vi muito. Baseada no livro do escritor, que eu não vou lembrar agora, que fez a abertura. Baseado numa biografia. Eu preciso ler esse livro. Esse livro deve ser genial. Quero ler esse livro. Estante virtual lá, comprei o livro, baixei. Estou lendo agora. Não chega nem perto da série. Mas não chega perto. Eu estou na página 100 e não engatei ainda. Eu vou até o fim. Vou até o fim porque eu quero ver a reação. Mas é tão insosso. Certas coisas foram tão dramatizadas ali. Certamente um monte de coisa inventada. Mas eu tenho certeza absoluta que o Masters e a Johnson da série são muito mais perto do Masters e Johnson reais do que a biografia. Pelo menos emocionalmente falando. Emocionalmente falando. Não digo factualmente. Factualmente, com certeza. Eu já vi que tem um monte de coisa que os roteiristas contrabandearam para dentro da história. Mas contrabandearam assim, direto. Não devia estar ali. Mas tinha que estar ali para mim compreender a relação entre essas duas pessoas, para mim saber como é que era a mulher dele, para saber. Cara, estou muito decepcionado com a obra original. Que já é uma adaptação da vida real. E assim, vocês pensam assim, mas as coisas dramáticas, eles acrescentaram coisas dramáticas. Tem um negócio na vida real dele que é inacreditável que não tenha entrado na série. Entre outras coisas, o maluco do Masters aprendeu a pilotar avião antes de ser médico, quando estava estudando medicina. Inclusive, ele foi piloto de prova, de avião. E ele levou uma das suas a primeira mulher que ele amou na vida, ele levou numa viagem de avião, num enterro de não sei quem. Um negócio tremendamente dramático. E não está na série. E eu me perguntei, por que os caras não usaram a vida real? E a minha conclusão é a seguinte, eles já tinham contrabandeado tanta coisa para dentro da vida real, eles já tinham dramatizado tanto, que de certo eles acharam, isso aqui é demais.
A vida real não dá para botar aqui porque ninguém vai acreditar que ele, além de ter fugido do pai, além de ter estudado medicina, além de ter aprendido a lutar boxe, ele ainda aprendeu a pilotar avião. Ninguém vai acreditar nesse negócio. É melhor nos botar as nossas mentiras que o pessoal vai admitir. Então a adaptação é um pouco isso, é encontrar a tua história. Que história tu está contando, se concentrar no que ela tem de melhor e evitar coisas que não vão contribuir. Não, a minha pergunta aí é uma coisa pessoal, porque me veio uma curiosidade em cima de uma conversa que eu e o Juarez a gente tem, que é assim: eu sou uma romancista, eu adoro romance, eu adoro coisa comprida, e o Juarez é contista e eu não gosto de conto. Conto para mim não me emociona, né? E aí, tu contando essa história toda, me veio a pergunta assim: tu gosta do livro alguma vez? Ou a imagem, a TV, o cinema é que te comove? Não, o começo foi a literatura, o começo foram os livros. Não, começo, mas hoje... Hoje? Nossa, eu compro livro muito mais do que eu leio muito mais do que vejo coisas. É difícil, eu acho que tem fases. Eu acho que tem fases. Como tudo na vida, às vezes tu balança mais para um lado, balança mais para o outro. Hoje eu sou um leitor, sempre que eu posso, eu compro livros quase compulsivamente. Mas tu não lê o livro imaginando a cena, assim? Não. Quer dizer, como todo leitor faz, né? Todo leitor imagina as cenas e constrói os personagens, etc. Né? Eu tive várias experiências com romances longos também, né? Maravilhosos, né? Mas eu gosto também quando uma história curta é muito bem construída, ela é forte, e o Rumi Fonseca é mestre nisso em alguns contos, né? Eu admiro muito esse poder de síntese, talvez porque eu seja muito ruim em poder de síntese. Escrevi contos, etc. Mas eu cheguei à conclusão que eu sou melhor quando eu tenho espaço para desenvolver a história. Por isso que eu também parei de fazer curta-metragem, passei a fazer longa, e agora eu quero também fazer séries, porque eu só escrevi séries, eu nunca dirigi séries, né? E eu acho que uma série bem feita é quase um novo formato audiovisual, que é diferente de uma novela. A novela sempre teve silogismos, mas é diferente. É diferente. Eu só ia fazer uma pergunta final. Pensando no título da... Fiquei sabendo que foi escolhido. A gênese de um escritor numa casa do bom. Será que difere muito da gênese de um cineasta numa casa não tão pequena na Santo Inácio? Será que difere de outras gêneses? Eu tive que fugir da Santo Inácio para fazer o que eu realmente queria. Apesar de todas as coisas boas que eu tive na Santo Inácio. Muita coisa comum. Não, sem dúvida. Ali na Santo Inácio, no Moinhos de Vento, tá a minha formação literária, etc. Né? Então, os meus irmãos, a minha mãe, meu pai. Mas ao contrário das minhas filhas hoje, que não querem sair de casa, eu acho que vou ter que chutar elas um dia, eu que estava louco para sair de casa. Porque eu não tinha liberdade naquela casa. Além de ter muitos irmãos, dividir o quarto com todo mundo. Enfim, quase todo mundo era extremamente vigiado. Então eu sonhava em sair dali. Então quando eu saí dali, foi super interessante, porque eu disse para o meu pai que eu ia sair dali. Ele disse: tu tem condições? Eu disse: eu tenho condições, estou trabalhando, estou na Folha da Folha. Comecei a trabalhar quando eu estava na faculdade ainda, como repórter. Era jornalista. Eu tenho, ganho tanto aqui. Mas um dia eu vou alugar um apartamento ali na Floresta. É só descer o Ricaldone ali, desço aqui. Eu não ia alugar um apartamento no Moinhos de Vento. Me meti num edifício de última qualidade. E quando eu estava morando nesse edifício de última qualidade, edifício Ouro Negro, e quando chovia inundava, era um negócio sensacional. Eu fiz um filme chamado Inverno, que é um filme sobre um cara que mora num lugar pequeno e que tem muitas dificuldades na vida, mas que é livre. Ele está ali, tem uma namorada meio chata, mas enfim, ele está livre ali. E quando eu estava filmando este filme,
estava ali morando há alguns meses. Numa noite de inverno, o meu irmão mais velho bateu na porta assim: o pai morreu. O pai morreu. Eu disse assim: acabou a minha infância agora. Definitivamente, agora eu estou por mim no mundo mesmo. Meu pai morreu. E eu já tinha visto que ali era outra vida. Né? Então, digamos assim, que a minha vida profissional, apesar de eu ter feito outras coisas antes, começa quando eu saí da casa dos meus pais. Apesar de tudo que eles me deram, maravilhoso, teve um momento que eu quis. Chega, agora eu vou fazer o que eu quero e ninguém vai me censurar. Não sei se eu concordo inteiramente com isso, porque eu acho que, vamos dizer assim, as bases que te levaram a poder... Claro, mas é óbvio, estão todas lá. Claro. E quando tu disseste para os teus alunos, façam o que vocês gostam, e eu lembrei da história do escritorzinho do Bonfim, é aquela história. Vai, faz o que tu está fazendo hoje, não pensa lá adiante, porque é aquele princípio zen budista do esforço correto. Uma vez perguntaram pro Filipão se quando ele treinava, confessa que tu já tinha um olho na Copa do Mundo, e ele ficou muito sério, ele disse: jamais pensava em Copa do Mundo. A entrevista depois da Copa do Mundo, né? Ele diz assim: eu só pensava em fazer o melhor do Grêmio. Eu acho que é mais ou menos isso. Ser um escritorzinho do Bonfim não me soou nada pejorativo. É fazer o melhor ali. Há controvérsia. Sobre o Filipão, tu quer? Bom, Filipão. Mas não sei se tu me entende, eu não, de modo algum eu nego que tudo que toda a minha formação é dali, dos livros, da convivência com meu pai, com a minha mãe, etc. Mas chega um momento que é angústia da influência, né? Tem que matar o teu pai, né? Para seguir adiante, seguir sozinho. Tu não vai ser tutelado a vida inteira. E tu tem que admirar o teu pai espiritual, o teu pai poético, né? Eu admiro o escritor tal, não sei o que, admiro o Érico Romero, admiro isso aqui, mas agora é comigo. Eu vou me jogar nesse negócio e agora é comigo. Eu acho que o Scliar fez isso também. Na medida em que ele, né, ele se afirmou com a sua temática, né, e muitas vezes brincando com o judaísmo, inclusive, né, porque ele pegava as histórias míticas e não levava a sério. Ele de certo modo destruía para reconstruir de outra maneira. Eu acho isso que o artista faz, né? Pega a tradição, pega o que está ali, pega o que está estabelecido, pega aquilo ali e retorce, né? Desintegra e integra de novo e devolve, né? Senão não tem graça. Tá bom, pessoal, muito obrigada pela presença. O mês que vem nós teremos Philip Roth com a cerne e a carne, tá certo? Grande escritor. Então, até o mês que vem. Ótimo.